Olá, nobres amigos, nobres vassalos. Eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, e neste vídeo de hoje aqui, falarei para vocês sobre cidades na Idade Média. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu vou falar sobre coisas que não eram tão óbvias assim como costumamos acreditar, pode ter certeza. Mas que porque também eu vou falar sobre coisas das cidades na Idade Média, sim. E por que vocês não estão vendo minha cara? Porque assim como aquele turbilhão de vídeos, este vídeo foi gravado no mesmo momento que os outros. Quer dizer, não exatamente no mesmo momento, mas eu tô gravando todos em um momento onde eu não tenho cenário, onde eu não tenho um estúdio bacana pra fazer um fundo verde, onde eu não tenho uma série de coisas. Então, até por isso, tô fazendo aqui somente o meu áudio e mais umas imagens que eu tô jogando aí pra vocês verem, pra poder explicar melhor as coisas e assim que vai funcionar, né? Primeira coisa, cidades na Idade Média. Antes de tudo, uma coisa importante ser dita é que nem toda cidade era do mesmo tipo. Como assim, Docas? Sim, na Idade Média haviam vários tipos de cidades diferentes. Um tipo de cidade eram os burgos, mas haviam outros tipos de cidade. Alguns recebiam o nome meramente de vilarejo, de vilas, alguns recebiam outros nomes, mas enfim. Basicamente, burgo significa cidade fortificada, e muito provavelmente uma cidade autônoma, ou seja, que há uma entidade que representa seu título de nobreza, de domínio territorial, e não um nobre em si. Embora houvessem burgos dominados por nobres, haviam burgos que não eram. E há o tipo de cidade conhecida como vilas, ou como cidade mesmo só, que eram não fortificadas. Geralmente as vilas eram as cidades pequenas, e as cidades, só cidade, eram as cidades grandes, porém cidades grandes, não muradas, não fortificadas. E esses três tipos de cidades poderiam coexistir na mesma cidade, como é bem retratado em muitos livros de Londres, pois havia o Burgo de Londres, que era a cidade murada, havia a cidade em volta do burgo, que era só cidade mesmo, que era um lugar amontoado de gente, superlotado, abarrotado, e haviam as vilas à volta dessa cidade, e após os rios e obstáculos físicos, que eram pequenas aglomerações urbanas que tinham ligação com Londres em si, mas que por estarem após alguma barreira territorial, acabavam se tornando coisas diferentes. Então é possível que todos esses tipos de cidade coexistam na mesma, apesar de tudo. E por que é importante ressaltar isso? Porque isso poderia definir características do poder local, poderiam definir características de como era o lugar, tanto em termos de segurança, quanto em termos de, sei lá, higiene, ou de transporte, movimentação. Porque isso definia muita coisa mesmo na época. Por exemplo, numa vila, não há sentido em ter um padrão para as ruas, uma vez que há muitos campos em volta que podem ser utilizados como caminhos numa vila pequena, enquanto numa cidade mesmo, não um burgo, determinadas áreas deveriam ser respeitadas como áreas de passagem, e a cidade não poderia se expandir para ocupar elas. Enquanto no burgo, pelo espaço ser limitado, até inclusive, eles deveriam se preocupar em criar alternativas de transporte para não poder a cidade crescer e deixar essas passagens livres, porque elas eram essenciais para a sobrevivência do burgo em si. Então, coisas assim eram muito importantes. Por exemplo, nos burgos em si, você vê muitas casas que formam pontes. Tipo, tem uma casa do lado de cada rua, tem uma casa do lado de lá da rua, e tem uma ponte para ser um cômodo em cima da rua. Porque eles não poderiam ocupar a rua em si, mas faltava tanto espaço que eles tinham que ocupar a parte de cima dela, transformar a rua num túnel. Eles tinham que... as casas nos burgos geralmente eram mais altas, pois elas tinham que crescer para cima, já que o espaço era mais limitado. Enquanto na cidade não murada, lógico, em algumas áreas já estavam tão densas que também tinham essa característica, mas em nem todas as áreas a densidade era tão grande, então elas poderiam crescer para os lados, até atingirem as barreiras físicas, como eu citei no caso de Londres. Então, grandes características como essa poderiam ser definidas pelo tipo de cidade, como também a higiene, né? A higiene num burgo tinha que ser uma preocupação muito grande daqueles que o administravam, uma vez que, com o lixo abarrotado do lado de dentro e esgoto abarrotado do lado de dentro, as coisas se tornariam preocupantes. Como eu já falei antes, num castelo, haviam sim preocupação com higiene, pois falta de higiene traz doenças, e doenças matam. E ninguém quer ficar trancado num local cheio de doenças para morrer por elas. Então, sim, havia preocupação com a higiene, principalmente nos burgos, pois os burgos eram bem similares aos castelos. De tanto que burgo vem de burg, que em inglês e alemão, ou pelo menos em parte do inglês, mas principalmente no alemão, significa castelo. E por isso, provavelmente, os burgos contariam com sistemas de esgoto, sistemas para retirar dejetos e cadáveres. Coisa que uma cidade densa, porém não murada, talvez não contasse, uma vez que a possibilidade de ficar trancado lá dentro fosse muito menor. Então, provavelmente, um burgo seria muito mais higiênico do que uma cidade não murada. Porém, as vilas, por outro lado, também seriam muito mais higiênicas. Em função da pouca densidade que haviam nelas, eles tinham muitos campos e cantos não utilizados de mato para poder jogar os dejetos e cadáveres que, por lá, provavelmente iriam se decompor e se tornar meros fertilizantes para as plantas.
mas em função da densidade não ser tão alta, a quantidade seria menor e por consequência não causaria uma grande contaminação. Então basicamente haviam esses 3 tipos de cidade, como eu expliquei, que tinham essas grandes características. Como é de se esperar, os mercadores e pessoas mais endinheiradas costumavam viver nos burgos, em função da sua segurança e das suas características positivas. E por isso eles os mantinham, muitas vezes. Enquanto as pessoas mais humildes, menos endinheiradas, aquelas que viviam em cidades, provavelmente em cidades precárias mesmo superpovoadas, ou em vilas. No caso da vida em vilas, isso ia depender da conveniência dela. Se ela ia preferir, por exemplo, se tivesse uma cidade que tivesse as 3 opções, se fosse muito inconveniente para ela viver numa vila, talvez ela vivesse na parte superlotada. Se não fosse tão inconveniente, talvez vivesse na vila, porque muitas vezes o fato de viver na parte que é vila implica num custo de transporte maior e às vezes acaba não compensando para a pessoa, né? Acabava não compensando para a pessoa. E bom, acho que por esse vídeo eu já consegui explicar muito bem os 3 tipos de cidades para vocês. Foi uma coisa simplesinha mesmo, mas com vários pequenos vídeos simples é possível fazer coisas muito bacanas, em vez de um mega vídeo super explicado, que daria sono a cada um de vocês. Então, por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Obrigado e até a próxima.